A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar por mais uma vez. Seja bem-vindo a você e a sua família. Que Deus abençoe. Estamos estudando aqui. Chegamos à quinta lição do nosso estudo de escola bíblica. Que vamos tratar da unidade da raça humana. Ou seja, é um tema bastante importante. O nosso texto áureo, ele se encontra em Malaquias 2:20, que diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nosso Pai, nossos pais? Ou seja, Deus ele criou aqui realmente um alerta, e esses preceitos ele é de suma importância, porque se tivermos a consciência e ter isso pleno em nossos corações, que fomos criados realmente por Deus e que Ele é o nosso Pai, o único Pai, realmente não vamos ser desleais uns para com os outros, que praticamos o amor fraternal. Essa lição, tratando da questão da unidade da raça humana, trata da questão de raça. E se definirmos a questão de raça, temos o seguinte preceito, que diz, vou pegar aqui esse termo, essa definição de raça é o seguinte: conjunto dos ascendentes e descendentes de uma família, tribo ou povo, com origens comuns. Isso aí é a definição de raça. Quando tratamos da questão de etnias, temos essa seguinte concepção de etnias. Esse conceito aqui de etnias, vou passar aqui esse conceito de etnia, exatamente que vai contribuir para que nós possamos entender de maneira mais clara e precisa a nossa lição. População ou grupo social que apresenta homogeneidade cultural, compartilhando história e origens comuns. Ou seja, há uma diferença da questão de raça para a questão de etnias. Etnias é formada pelo seu conjunto, questão cultural, social, o ambiente que a pessoa vive, os seus costumes. E a raça, exatamente a origem comum que veio de um só. É o que está dizendo aqui no nosso texto áureo, que não sejamos desleais, mas que não profanando uns aos outros, porque somos do mesmo Pai e criado pelo mesmo Deus. E aqui estaremos estudando os seguintes aspectos importantes: unidade racial, linguística e divina do ser humano. Vamos estudar essa seguinte sistemática. Na unidade 1, o que nos diz? A unidade racial do ser humano. Aqui estaremos estudando a origem divina do homem, a sua unidade racial e psicológica. Porque vamos ver o que diz o seguinte: a origem divina do homem. Ao contrário do sistema das doutrinas evolucionistas e mitológicas, nós cremos e temos plena certeza, que o ser humano foi criado por Deus, conforme está lá em Gênesis 1:26, que Deus ele soprou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E colocou o homem para que dominasse a terra, os animais do mar, dominasse todas as coisas. E realmente, de fato, Deus ele fez, e esse processo é um processo criativo do Deus Todo-Poderoso. Ele criou de uma maneira especial o ser humano, e assim o fez conforme a sua vontade, conforme o seu maravilhoso poder, da maneira que ele achou necessário. Ele fez da sua maneira, com sua sabedoria e perfeição, e colocou lá. No tópico 2 diz o seguinte: a unidade racial do ser humano. E aqui eu colocaria para a unidade o seguinte, que seria o que é? A unidade racial, ou seja, já está ali no anterior, que o homem ele só fez de uma raça, teve um pai e apenas uma mãe. Então temos aqui diversos conceitos e etnias, mas não de raça. Raça só é apenas uma.
Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, não só um, todos os homens, apesar da diversidade, aqui não é racial, apesar da diversidade de etnias e linguísticas, provém de um único tronco. Que tronco é esse? Exatamente o tronco genético de Adão e Eva. E o que mostra cientificamente que realmente vieram disso? Se pegar o genoma do ser humano, vamos ver que realmente ele tem um tronco genético do ser humano, é único, porque ele veio realmente de um só pai. E outra coisa interessante, independente da nossa cor, de onde é que vivemos, geneticamente, o nosso sangue, aqui se pegar um sangue e doar para o sangue aqui, o nosso, e doar lá para a pessoa que mora na África vai servir, se doar para quem mora na Ásia vai servir, se doar para quem mora lá no Polo Norte vai servir, no Polo Sul vai servir, quem mora na linha do Equador vai seguir. Isso por quê? Exatamente porque a nossa genética é única. Nossa genética, se fosse geneticamente diferenciado, ia ter incompatibilidade. Mas não tem, porque a nossa genética é única. Ou seja, Deus seja louvado por isso, porque Ele criou dessa maneira. E isso cientificamente é compatível com o que as Escrituras diz. A unidade psicológica do ser humano. E quando a questão psicológica, independente de onde que a pessoa mora, o que a pessoa vive, seja aqui, seja no deserto, seja lá no mundo gelado, seja lá no Tibete, nas alturas, ou seja lá abaixo do nível do mar, independente do local que ele viva, o ser humano é dotado de sentimentos, emoções, ele tem tristeza, ele tem alegria, ele chora, ele reage de muitas maneiras, ou seja, isso é inerente da questão psicológica do ser humano. Aquele que mora lá na floresta e aquele que mora lá no grande centro, todos eles têm emoções de alegria, de tristeza. A maneira que vai agir, se vai se portar em cada situação, isso depende da formação, do ambiente, como ele foi instruído, como ele foi criado. Mas, ou seja, aqui não mostra que tem uma unidade psicológica. O ser humano é dotado dos mesmos sentimentos, embora haja de maneira diferente, o seu agir de maneira diferenciada. Mas ele tem uma unidade psicológica, ele tem as mesmas características aqui que unem um ao outro. Vamos passar aqui para o próximo item, que é que nos diz a unidade linguística original da humanidade. Que trata isso? Como falei, é o seguinte, qual o idioma, e aqui abre o questionamento, que idioma que é o original? Qual é o primeiro idioma falado por Adão? Aqui existe correntes doutrinárias diversas. Alguns dizem o seguinte, que esse primeiro idioma, aqui vale ressaltar a língua original da humanidade, ressaltar que essa língua falada ali por Adão no Éden, era uma língua que uns dizem que era do hebraico, já era falado lá. Outros dizem que não, que o hebraico ele passou a surgir depois que os filhos de Israel ficaram cativos lá na terra do Egito, e aí ele se consolidou como um idioma. Mas, ou seja, então existem essas duas correntes doutrinárias, uma dizendo que era o hebraico, que já praticava lá no Jardim do Éden, e a outra afirma que esse idioma ele só consolidou de fato, direito, a partir quando Israel foi escravizado lá no Jardim do Éden. Mas o fato é que Adão ele dominava o idioma de maneira especial, extraordinária. E essa função, falar, Deus ele concedeu ao homem que dominasse os seus idiomas para falar. Primeiro, falar com ele e depois falar com o seu semelhante. E a voz, o transmitir, o vocabulário transmitido, falado, ele é um dos meios de comunicação mais importante que o ser humano tem. A maneira dele se expressar, dele falar, dele comunicar consigo e comunicar com Deus também. É através do falar.
Na parte, o subtópico 2, fala o seguinte sobre a confusão linguística em Babel. Esse idioma ele veio, passou para o primeiro idioma ele veio, passou lá para Noé, passou pelo dilúvio, e após o dilúvio, eles se reuniram numa planície, uma planície lá da região de Sinear, que fica hoje, essa localidade fica aproximadamente pegando terra ali de onde que é o Irã, que pega do Kuwait, Iraque, são essa região, mais ou menos essa região geográfica nos nossos dias atuais. E ali eles encontraram uma planície e fizeram um intento no seu coração de fazer aquela torre, estavam desafiando o Criador, desafiando a Deus, e ali no intento deles que ia fazer uma torre até o céu e seriam inabalados. Mas Deus não se agradou disso, e Deus que colocou, ele confundiu ali um dos povos, e ao invés de confundindo ali, aquele povo, os povos, as pessoas, ele foram dispersos para vários cantos da terra, e aí se cumpriu o desígnio de Deus, que diz o seguinte, que era para encher e povoar a terra. E foi cumprido dessa forma. No subtópico 3, fala da questão dos indícios da linguagem primitiva. Ou seja, como é esse indício esse? Você vai ver que existe algumas coisas que são características do idioma, mesmo que ele seja de maneira isolada. Exemplos podemos citar, por exemplo, a palavra aleluia. Ela é escrita em vários idiomas, escrita de maneira diferente, ali os traços linguísticos, só que em muitos deles a pronúncia é igual. Só que em outros idiomas, às vezes, o traço, a escrita tem coisas semelhantes. Tem deles que a junção para formar a questão do nome são também semelhantes. O estudo das línguas mostra, um estudo aprofundado, mostra que elas têm correlação com um idioma originário, ou seja, um idioma primário. As línguas se originaram de um só, mas Deus permitiu, foi Deus que ele fomentou exatamente a questão das línguas, exatamente para se cumprir os desígnios que Deus determinaram. E o ser humano queria, por esse motivo é que Deus assim o fez. Ou seja, e diante disso, esses traços que mostram parte no idioma e parte no outro, isso mostra que Deus, os idiomas eles surgiram de um idioma originário que Deus permitiu que ele se expandisse a terra e que fosse criados esses diversos idiomas. Assim, por que criado? Que foi criado aqui lá e dispersos, mas teve idiomas, por exemplo, o latim, ele não é mais falado hoje, mas alguns usam em termos jurídicos, que originou o nosso português, por exemplo. Não se pratica mais ele, mas dele deu originalidade ao português, ao francês, ao espanhol, ao italiano. Então, na realidade, alguns idiomas eles passaram a não ser utilizados, ou até mesmo se perder por aí, e outros foram criados. A criação, através de que as pessoas eles se reuniram em locais, começaram a conversar uns com os outros, e passou a modificar. E uma coisa importante, por exemplo, o nosso português e o português de Portugal, ele tem uma diferenciação. Por quê? O daqui ele teve influência por exemplo, dos povos aqui italianos, os povos indígenas que aqui habitavam, os nossos povos brasileiros natos que aqui habitavam, eles foi pegando com a junção aqui do Tupi-Guarani, foi enriquecendo o nosso português e ele ficou completamente diferente do português de Portugal. E aí, se pegarmos, por exemplo, há 20 a 30 anos atrás, com essa nova reforma gramatical, se acrescentou alguns caracteres, algumas letras que não existiam em algum tempo atrás. Então, houve uma modificação no nosso idioma. E, consequentemente, dessa mesma forma, em muitos outros idiomas por aí, ele sofreu essas modificações ao longo do tempo. Vamos tratar agora do item 3. Em Cristo todos somos um. E aqui vale uma questão de ressaltar, primeiro item, o pecado universal de Adão. Ou seja, as Escrituras diz que através do Adão, o primeiro Adão, veio o pecado. E ele, como representante de todas as consequências do seu pecado, ele foi para todos os descendentes, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aqui nos mostra o seguinte, a responsabilidade que temos. Às vezes aquilo que praticamos, as consequências dele correm até para a eternidade. São consequências terríveis.
E lembramos que todos os nossos atos eles têm consequência. E a consequência do pecado de Adão, todo mundo, todo ser humano estava ligado realmente a ele, aos nossos primeiras transgressões dele. Embora foram transgressões particulares, todos nós sofremos consequências das transgressões dele. E quais as consequências principais? Primeiro, a consequência da morte espiritual, do afastamento, daquele elo ali que era ligado com Deus, com o pecado ele se distanciou de Deus. Adão se escondeu, ele ficou distanciado. E a segunda consequência é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Isso por quê? Por causa da desobediência, a consequência dos atos praticados. Quanto à questão do item 3, diz o seguinte, Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. E aqui o comentarista, por que todos podemos ser salvos? É porque Jesus, o seguinte, não é invasor. Nós temos o livre-arbítrio para decidir o que queremos, mas o Senhor não obriga que servimos a Ele. Mas através desse livre-arbítrio, disse, olha, como Jesus lá falou para Nicodemos, ele fala em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. É através dele que é resgatado, através dele que é conduzido à salvação. Mas é necessário que o ser humano, ao ouvir isso, ele aceite Jesus como seu único e definitivo Salvador para as suas almas. Caso isso não ocorra, aí, infelizmente, está andando para a condenação, porque a salvação é simplesmente, única e exclusivamente por Jesus, porque Ele é a porta. Ele é a porta. Ninguém vai ao Pai, Ele é o caminho, a porta e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. E tem que crer nele nisso. Se não crermos que Jesus é o nosso Salvador, não existe justificativa. E aqui essa lição nos mostrou o seguinte, que estamos unidos geneticamente. Tem uma unidade do ser humano, existe uma raça. Qual raça é? A raça humana. E o que o cristão, ninguém deve praticar essas questões raciais. São conceitos que foram criados através de estudos, mas existe a única raça que existe é a raça humana. Existe conceitos étnicos, ou seja, culturais, sociais, da maneira que as pessoas agem, mas só existe uma raça, que é a raça humana. E como cristãos jamais podemos andar de maneira discriminatória, independente da qual que a pessoa seja. Temos que receber ele um cristão, porque ele é, como diz aqui no versículo introdutório, porque somos filhos de um único Pai, de um único Deus. E a nossa família, temos que formar uma família única, ou seja, a família dos salvos em Cristo. Então aqui nos mostrou o seguinte, que embora existem diversidades étnicas, culturais e linguísticas, todos devemos formar, formamos todos, viemos de um único tronco, única família, de Adão e Eva. E que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, consumador da salvação, Ele é que nos livra de todo o pecado e que nós devemos estar unidos a Ele. E através dele todos podemos ser salvos, toda a humanidade pode ser salva. Mas é necessário, primeiro, que aceite Ele como Senhor e Salvador de nossas almas. E que, uma vez aceito, procure andar santificado, procure santificar a sua vida, praticar o que as Escrituras dizem. E jamais praticar essas ideologias, mitologias, que são doutrinas malignas, que destoam completamente do Evangelho do Senhor. Nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, que guie você através da sua palavra, que santifique a sua vida e que as palavras do Senhor possam ser instrumento de bênção na sua casa, instrumento de transformação, instrumento de saber, um alimento para a sua alma. Que Deus abençoe de maneira especial e que esteja conosco até a próxima aula. Em nome de Jesus, amém.